boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse evento. E é interessante que as pessoas elas vão se encontrando em vários eventos, né? Então, acho que a gente está criando aí um conhecimento, está iterando e cada vez dando uma volta a mais no parafuso de falar de agilidade, de falar de transformação digital. E esse conteúdo na verdade, eu fiz ele como um resumo de algumas palestras e vivências que eu tive, e ele sempre é uma boa desculpa para ter uma boa conversa, tá? Então, a minha ideia aqui é fazer, no máximo, 25 minutos, uma apresentação, e aí responder mais a perguntas, porque eu acho que fica mais puxado e aí também é gostoso para interagir com quem está aí, certo? Já que a gente não está no mesmo local físico, tá joia? Então, esse material, o que ele traz? Ele traz, é uma brincadeira aqui, 11 segredos da elite digital, das empresas que são a elite digital. E eu gosto sempre de falar da transformação digital, que é muito diferente de digitalização, né? Eu acho que uma das coisas importantes da gente entender, e até um pouco o título dos painéis, né, além do software, é que a tecnologia é uma das pernas, né? Na verdade, os grandes anticorpos da agilidade geralmente estão nos processos financeiros, nos processos de risco, né? No próprio modo de organizar as estruturas e no modo de organizar o trabalho, né? Com muita passagem de bastão, né? Com muita departamentalização, não sei se essa palavra existe, mas não, eu faço isso, eu fui contratado para fazer só isso aqui, então até aqui eu faço, para frente eu não faço. Então tem uma coincidência muito grande, né, de transformação digital com comportamentos-chave, que é colaborar, né, estar aberto para aquela vulnerabilidade de eu não sei o que fazer, então eu preciso aprender constantemente, e também a questão de uma eliminação profunda de desperdício. Então, pensar linha aqui, como essa história de ter ideias inovadoras, geralmente usando poucos recursos e que sejam encantadoras, e quando vê um desperdício, ser realmente um matador de desperdício. Então, nesse contexto, quando a gente fala, assim, o primeiro pulo do gato, o primeiro segredo aqui, a gente fala elite digital, a gente sempre vai lembrar dessa liga aqui, né? Do Google, Netflix, Alibaba, WeChat, Amazon, por exemplo. A gente tem um monte de outras aqui no Brasil e espalhadas pelo mundo, dos aplicativos que a gente ama e agora usa no dia a dia, né? A pandemia, ela deixou mais claro quais são os aplicativos que realmente são úteis e que a gente está usando. Mas essas empresas elas têm o primeiro pulo do gato aqui, que é o foco no cliente, de verdade, né? Mas de maneiras diferentes. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação lado a lado, rapidinho aqui também, para a gente não dava para fazer a palestra inteira só desse assunto, né? Então, o Google, ele by design, nos processos, ele está organizado para fazer experimentação constante. O Google é uma empresa que a gente vê os produtos sendo criados e destruídos. Ele não está indo bem, ele vai lá e destrói um produto, ele desativa e cria, e tem um incentivo de criar uma coisa nova, né? O Netflix é o jeito mais simples de explicar a inteligência artificial para a sua avó, né? Fala, olha, a senhora vai ter a impressão de que essa lista de filmes foi feita para você, mas na verdade tem toda uma matemática, uma ciência de dados por trás para clusterizar os seres humanos, quem gosta. Então, é um conjunto finito de listas e de sugestões, mas que são indicadas para a pessoa certa. Então, realmente, eles são fantásticos nisso. O Alibaba, lá na China, tem um artigo do Gartner muito famoso, que ele compara o Alibaba com a Amazon, né? E realmente o Alibaba ele é um modelo, né? Esse artigo reforça provavelmente o futuro dos grandes bancos brasileiros. Assim, ele está até pela restrição do mercado da China, ele hoje ele tem um ecossistema dentro dele, ele tem
uma série de capabilities, né, para executar outras empresas. Então, ele é uma plataforma onde consegue executar outros negócios, né? Essa criação de um ecossistema. O WeChat, ele tem essa história de conectar tudo com tudo, dele ser um grande hub. Aqui não funciona, se você instalar parece um WhatsApp esquisito. Assim. Mas lá na China você consegue, ou com conversa natural, ou tendo um agrupamento dos seus aplicativos e empresas preferidas, você consegue de uma maneira muito simples fazer essa mistura entre produtos digitais, entre empresas digitais. Então vale a pena dar uma olhada. E a Amazon ela tem essa história de reinventar modelos de negócio. Enquanto todo mundo fala, ouve só o cliente, vê o desejo do cliente, ela tem um caráter importante de assim, eu provoco o cliente, eu experimento muitas coisas na mão do cliente, se não dá certo eu volto atrás. Né? Então isso aqui eu classifico como segredo número 1. Então, pegando o gancho aqui da Amazon, né, sem entrar muito, gosto muito desses 3 domínios aqui, né? Se você conseguir equilibrar o que é desejo do usuário, resolve um problema relevante do seu cliente, ou quem vai usar o seu sistema, usar tecnologias estáveis, sem viajar, não é o lugar aqui, a inovação não pode vir só na tecnologia. Então, usa peças estáveis, mas combinando isso e resolvendo um problema real, um desejo, né? Um problema real do cliente, do usuário. E se isso for viável economicamente, se isso der dinheiro, você vai ter a solução com maior valor. Então, esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio nos processos, nas práticas, no dia a dia, que é excelente. Esse aqui é o segredo número 2, né? Que é bem conhecido. O segredo número 3 é que isso vale para dentro e para fora. Né? Tem algumas palestras do querido Silvio Meira aí, que ele fala muito disso, né? A gente fala muito foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. Eu gosto de foco no usuário, quem vai usar o sistema, porque às vezes o seu negócio, para você fazer a transformação digital, você também precisa ter o seu usuário interno, né? O seu colaborador satisfeito e se sentindo digital. Isso tem um poder muito grande. Então, um outro pulo do gato aqui, o segredo número 3 é não só o cliente, mas também o colaborador. Né? Entender como as jornadas de quem trabalha na empresa, provavelmente alinhando o propósito com o propósito do cliente, também pode ter soluções encantadoras aqui. Né? Questão de alinhamento também é imprescindível. Então, a gente ouve muito falar de OKR, e não sei, eu que... Na verdade, a sacada é que se você, por exemplo, dá o antídoto para um dos problemas... Opa, minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Recebi uma mensagem aqui. Opa. Agora voltou, Cecílio. Antes realmente estava congelado. Cortou qual pedaço? Nesse agora. Ah, beleza. Então, 10 segundinhos atrás só. Beleza. Então, o pessoal está atento. Beleza. Falando de alinhamento, né? Então, a gente ouve muito falar do objetivos e resultados chaves. Não é novo essa prática, mas ela tem ajudado muito na questão quando eu tenho portfólios complexos. Tem muito banco digital, empresas que estão crescendo, que tem essa dor. Poxa, agora eu não sou uma empresa que tem 4 squads, eu tenho 40. Como que eu alinho as duas sem virar uma estatal russa? Sem organizar, né? Sem colocar um monte de processos que vai matar a minha agilidade, na verdade. Então, uma puta sacada para organizar o portfólio é trabalhar com objetivos e resultados-chave. Porque se você pegar os próprios CFOs, a visão financeira, quando você fala de objetivos, resultados-chave, que tem indicadores, que você vai acompanhar isso em ciclos curtos, dá uma tranquilizada no pessoal que tem medo da agilidade, acha que não vai chegar em lugar nenhum, porque você fala assim, cara, eu estou me comprometendo, o objetivo aqui, o resultado-chave é fixo. Mas o como eu vou resolver o problema, eu vou usar a inteligência coletiva do time. Então,
Isso aqui também é um dos segredos, assim, é o quarto segredo. O quinto segredo é mesmo empresas que têm recursos, que tá com recursos priorizados para fazer pirâmides, grandes desenvolvimentos, usar um ciclo de... Acho que eu consigo fazer umas marquinhas aqui. Né? Usar uns ciclos, forçar a escassez de recursos. Então, sempre começar com investimento baixo, custo baixo, feedback constante, né, com clientes ou grupos focais que representem o cliente. E conforme isso vai mostrando resultado, eu vou ganhando gasolina. E isso alinhado com os resultados, eu começo... Claro que isso aqui, na vida real, pode ser assim, né? Vai, altos e baixos, mas a tendência do que a gente tem visto é melhor do que quem começa com investimento altíssimo no projeto Waterfall e mostra para o cliente só lá no final. Então, esse aqui, simular a escassez de recursos e crescer aos poucos também é o quinto segredo. O sexto segredo, também outra referência, assim, vale a pena ler os artigos e entender, o Marty Kagan, é falar de experimentação, mas é tirar um estigma do MVP. Né? Os times com uma maturidade inicial de ágil sempre vão entender o MVP como o mínimo possível, né? Como o mínimo viável. Eu falo assim, o time quando começa a trabalhar com agilidade fala assim, é o que deu para entregar nessa release ou nessa sprint, né? Então, não sei se dá para ver a corzinha aqui na transmissão. O ideal, voltando naqueles 3 domínios lá que apareceu no slide do foco no cliente, é você conseguir equilibrar mesmo, que é viável, que traz valor e que tem usabilidade, né? Que é uma tradução, um neologismo aí, mas com algum quê de encantador. Os MVPs, eles têm que estar nessa direção, como se o triângulo fosse o escopo do projeto. Eu sempre tenho que tentar pôr um quê de encantador. Me perguntaram em uma outra palestra que eu dei assim, mas e aí, como que você vê esse encantador? É aqui que vem a experimentação. Você tem um monte de técnicas de design para você tentar capturar isso e adivinhar o encantador. Mas, na verdade, gente, você põe ali em risco. E é impressionante, às vezes o encantador, ele é simples, mas ele não é óbvio. É quando você faz a experimentação e você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso aqui era importante para o meu cliente e fez dar tanto resultado. Então, aqui está a ligação entre o MVP encantador e os ciclos de experimentação. O segredo 6 aqui. O próximo segredo, ele também é óbvio, também vou falar um outro, vamos dizer assim, pessoa muito querida, que me ajudou muito nas vidas passadas, aí, que é o Paulo Caroli, né? Nem vou falar todos os livros, mas o próprio Lean Inception é uma obra-prima e acho que todo mundo que teve a oportunidade de experimentar na prática e usar, eu brinco que ele tem uma série de práticas, não é uma prática só lá dentro. Né? Mas quando a gente fala de engenharia de valor, e aí tem várias técnicas para fazer isso, mas um resumo lúdico, assim, didático, é quando você começa a fazer esse tipo de análise, e toda empresa digital faz, você consegue ir muito longe. Então, por exemplo, alguma coisa que aparece com alto valor para o negócio, né? Nesse domínio aqui, peraí, perdi a canetinha. Com alto valor para o negócio, tá? Mas aí você acaba colocando como alta complexidade, tá vendo? Isso aqui tem cara de uma feature, talvez é um épico, sabe? A ideia é dividir. Então, você começa a criar para o time alguns critérios objetivos. Cara, então, se eu conseguir... porque a gente fala muito de entrega de valor, né? de buscar o MVP. Isso aqui ajuda a tangibilizar, né? E se já aparece alguma coisa aqui com alto valor e baixa complexidade, né? E aí complexidade está esforço e complexidade mesmo. Eu sei, eu não sei, conhecimento, tecnologia estável, etc. e tal, que é um pouquinho mais difícil, não é complicado, é complexo. Né? Cara, executar, faz. Se tem baixo valor para o negócio e é muito complicado, cara, é para abacaxi, elimina esse troço. Né?
mas isso aqui foi uma super ideia do diretor, o presidente quer, então. É aí que entra a disciplina, tudo que a gente ouve, assim, de, na prática, falar, não vamos fazer isso, não vale a pena. Ou põe no fim da fila, põe no backlog, um dia caduca. Né? E aqui é interessante esse quadrante do analisar, porque assim, às vezes não tem muito valor, mas é tão fácil de fazer que o time às vezes briga para fazer certas coisas, certas features. Né? Então, é importante sempre analisar se vale a pena ou não. Então, a engenharia de valor, seja usando WSJF ou qualquer outra técnica, ela é um grande segredo também. O oitavo segredo, gosto bastante desse slide, acho que eu roubei do Silvio Meira também. Cara, diversidade. Diversidade de tudo. Diversidade de opiniões, diversidade de cor, diversidade de raça, diversidade de tudo, de sexo. Diversidade. A inteligência coletiva ela é muito maior quando é diversa. Né? É riquíssimo. Então, times que são muito homogêneos pode levar para qualquer lado. Eles são menos produtivos, menos criativos, vão resolver menos problemas com agilidade do que times diversos. Isso está mais que provado. Tá? O nono segredo aqui, esse aqui já chupiei do Accelerate, não sei quem conhece. São duas fontes que eu uso para esses próximos slides, o Accelerate e o State of DevOps, né, de 2018 e 2019. É que a vida inteira, essa história de falar de OKR e tal, vamos supor que você acertou a parte de negócios. Você tem os OKRs, objetivos, resultados-chave, você tem os épicos, os features, as histórias, tarefas, e está tudo muito alinhado, está tudo muito correto no que o cliente deseja e no que você precisa resolver de problema e desenvolver no produto digital. Aí todo mundo pergunta, tá bom, mas quais são os OKRs técnicos? Assim? O que eu tenho que fazer? Porque tem milhares de referências e as pessoas se perdem fazendo 400 mil indicadores, tá? E eu brinco que eu li esse livro algumas vezes, igual Dom Casmurro. Cada vez que eu li ele, eu captei uma coisa. Assim. E da última vez que eu li, muito forte, assim, eu saquei que, na verdade, esse livro ele traz uma questão interessante, que ele meio que resume, né, em 4 indicadores, 4 macroindicadores, né, na verdade, o segredo da elite digital para velocidade e qualidade. Então, é legal lembrar que o Accelerate é uma pesquisa mundial, né? Tem um bug que não tem empresa brasileira, acho que na América Latina tem uma empresa chilena só, mas é um conjunto interessante de empresas. E como que a gente lê isso aqui? É mais ou menos assim, as empresas que são elite digital, elas estão nessa coluna nesses indicadores. Então, de velocidade, a frequência de deploy, para o aplicativo principais serviços, com a frequência de implantação de códigos, né? Quanto tempo eu consigo fazer on demand para a Elite, não quer dizer que ela faz toda hora, porque isso podia até confundir o cliente, mas ela pode fazer isso, puxa, traz muito forte uma capability que a agilidade precisa. Né? E o segundo é o lead time de deploy, o aplicativo ou serviço, né? Qual tempo leva desde o commit do desenvolvedor ali até o código estar rodando na mão do cliente. Eu brinco que as empresas que têm ciclos waterfall de qualidade e teste, elas geralmente estão no medium ou no low. Por quê? Porque é exatamente, apertou o botão, já se tivesse uma esteira de integração contínua, um ciclo ia ser menos de 1 hora aqui, que é a Elite Digital. Tá? Mas, na verdade, às vezes eu levo semanas, meses, esperando uma GMUD ou um ciclo de testes manuais ou parcialmente automatizados. Tá? Então, é importante a gente sempre buscar andar para a esquerda aqui. Tá? Na questão de qualidade também, não são só esses indicadores, mas 2 indicadores muito ferozes assim, que são nesse nível elite nas empresas que são elite digital, é o MTTR, né, o tempo médio de restauração, o tempo que caiu, quanto tempo está restaurado na mão do cliente. Esse é um indicador que precisa ser acompanhado e ele carrega consigo o impacto no cliente e ele tem muita empresa que olha só os incidentes ou ocorrências. Na verdade, ele classifica. Assim, eu preciso saber as ocorrências e incidentes que eu tive que tiveram impacto no cliente.
Então, é muito importante isso. E tá vendo? Menos de 1 hora. Outro dia caiu, o Netflix, ele é todo orientado a microserviços, então caiu os conteúdos. Outro dia caiu um conteúdo aqui em pandemia, filha de 5 anos, é um problemão, né? Caiu o Netflix. E não entrava o conteúdo, e eu marquei no relógio, eu fiquei assistindo, 23 minutos, voltou. Deve ter acontecido um negócio sério. Mas em 23 minutos voltou aquele conteúdo famosíssimo para crianças aí do Netflix. E a taxa de falha de mudança, que não é zero, tá vendo? É de 0 a 5%, porque tem sempre aqueles colaterais de integração que você consegue pegar só em produção, mas é a taxa mesmo de alteração que resulta em problemas, né? Geralmente está tudo automatizado. Para chegar nisso, não é um milagre. Para chegar nisso, é o 10º segredo. Então, assim, que capabilities eu preciso ter, que capacidades eu preciso ter na minha empresa para que eu chegue nesse nível de indicadores, né? E aí, muita gente fala assim, cara, eu quero fazer transformação digital, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Acho que esse mapa, eu vou disponibilizar esse material, ele é público, estou disponibilizando sempre, tá? Por isso que não tem logo, nada, só que é do livro, veio do livro. Tradução livre minha, e um resumo, na verdade. E, cara, empresas que são elite digital, têm produtos e processos, no mínimo, trabalho em pequenos lotes, porque aí você viabiliza experimentação e entregas contínuas, coleta e implanta feedback do cliente o tempo todo, evidencia o trabalho na cadeia de valor, não tem nenhuma pessoa. Olha que interessante, ele sempre fala, pega o value stream, vamos organizar os times. Pensa ao contrário, que nenhuma pessoa que trabalha na empresa desconheça a cadeia de valor, as jornadas do cliente que ela está relacionada. Então, isso é uma característica comum da elite digital. Tem a questão técnica que está à direita aqui, a questão de DevSecOps, né? Acho que isso aqui é mais, eu devo estar me repetindo, deve ter gente mais competente do que eu para falar disso. Peraí, minha canetinha falhou aqui. Então, cara, o mínimo, usar controle de versão para todos os produtos. Eu vejo várias empresas falando, vamos fazer esteira de 6CD, vamos fazer testes automatizados, e não tem nem o SCM, não tem nem a gestão de código-fonte. Multiplataforma, organizado. Automatizar os processos de desenvolvimento o máximo possível, integração contínua, apoiar a gestão de dados de teste, principalmente massa. Sem massa não faço teste automatizado, não faço nada. E automação de testes. Então, essa é o mínimo. Tem mais coisas no livro, tá? A questão de mindset, né? Eu sou fã do triângulo de Schuch, eu não acredito no mindset pelo mindset, mas da gente colocar processos e práticas para mudar o dia a dia, daí mudar o que eu reconheço como valor e daí sim mudar a cultura. Mas olha, interessante, apoiar e facilitar a colaboração, tem que ter ferramenta colaborativa. Agora, na pandemia, quem não abriu um Miro, um mural, alguma ferramenta dessa não sobreviveu aqui. Então, super importante ter essas capabilities. Apoiar e incorporar uma liderança transformacional. Então, a questão da liderança, a gente até estava vendo na palestra anterior a pergunta. E assim, não é abrir a cabeça das pessoas, enfiar um USB. Assim, as pessoas têm que viver o que é uma liderança lean, o que é o líder servidor, o que é uma liderança matricial, que não quer ser chamado de chefe, né? O líder que realmente puxa as pessoas e ajuda a organizar as coisas. Incentivar e apoiar o aprendizado, super importante, não aprender constantemente. A questão enxuta, assim, gestão Lean, 2 grandes exemplos. Então, a questão da gestão visual, toda aquela que o Lean nos traz, a Toyota, visualizar o trabalho para monitorar a qualidade e comunicar ao time. Então, tem que ter isso muito forte, tem que conseguir visualizar o trabalho. Aqui entra, por isso que eu tenho que ter Gira, Trello, os indicadores, para que eu possa materializar o trabalho de software, ele é invisível, né? Então, precisa ter isso. E ter um processo leve de aprovação de mudanças. É um dos exemplos, mas esse aqui é forte. Esse todo mundo tem que buscar. E a questão de monitoramento, todo mundo fala de observability, de colocar, cara, as empresas que são elites digitais monitoram as aplicações e infra para apoiar decisões de negócio. Se eu não tenho essa sonda, se eu não tenho uma infraestrutura, capabilities de monitoramento, eu não vou conseguir. E na questão de arquitetura, os desenhos, no mínimo, de baixo acoplamento, quer dizer, trabalhar com microserviços e cloud first. Esse é o segredo 10.
O último segredo aqui, para encerrar e a gente fazer uma rodadinha de perguntas, é que existe um grau de influência, né, dessas capabilities, então mais ou menos aquelas capabilities ali, e nesses 3 grandes domínios que são importantes para uma empresa que quer ser elite digital, que é produtividade, agilidade, qualidade e experiência. Então, só para dar um exemplo, aqui dava para fazer outra palestra também. Se a gente olhar a qualidade dessas pesquisas, de novo, não é o Cecílio falando, tá vendo? A primeira ação que você tem que tomar, ao quadro aqui na esquerda, a primeira ação, a coisa mais importante, que é o foundation, é a estratégia de SCM, de código-fonte. Depois, um fluxo padronizado de implantação. Não está escrito automatizado, está escrito padronizado, porque muitas empresas têm várias tecnologias, várias plataformas e fluxos despadronizados de implantação. Depois, uma gestão de mudanças leves, depois massas de dados, etc. Para dar um exemplo. Então, isso aqui é super importante, entender essas capabilities, né? Quais você prioriza para resolver o problema que você tem que resolver na sua empresa, onde que você tem que melhorar. Tá? E é isso. Então, resumo aqui: foco no cliente, equilibrar o desejável, factível e viável, foco no colaborador, além do cliente, alinhamento através de OKR ou outra técnica parecida, simular a escassez de recurso by design, MVP com aspecto emocional, encantador. Se não for encantador, MVP talvez não vale a pena, não é MVP de verdade, não vai dar resultado. Engenharia de valor, para poder priorizar e fazer mais cedo o que tem que ser feito e deixar para depois o que dá para ser adiado. Diversidade nos times, diversidade de carreira em T, né? Especialistas que são generalistas e sabem colaborar, trabalhar junto. Poucos indicadores de velocidade e qualidade, no mínimo aqueles 4 lá do Accelerate, os seus desdobramentos. Alavancar os objetivos através de capabilities técnicas. Se eu não tiver capability técnica, eu vou chegar no limite da agilidade, eu vou planejar em ágil. É aquela frustração dos times que não conseguem implantar em ciclos curtos. E priorizar processos, práticas e ferramentas baseados nos OKRs. Então, que problema você quer resolver com a sua transformação digital, com a melhoria da sua empresa? Tá, preciso ser mais ágil, preciso estar mais focado no cliente, eu preciso ter mais produtividade, mais qualidade. Então, depende do problema que você quer resolver, a sequência de capabilities indicadas é diferente. Pessoal, era isso. Vou voltar aqui para a tela e estou aberto aí. Não sei se eu leio o chat ou se vocês quiserem fazer perguntas abertas ou se o Fábio nos ajuda. Oi, Cecílio. E aí? Sempre um prazer estar contigo, cara. Tentei ganhar um tempinho aqui. Ganhou. Pior que ganhou. Eu tava pensando comigo aqui. Ele falou 25 minutos, mas... E você me fez rir em alguns momentos aí. Me fez rir alto aí em alguns momentos, quando falou lá que as empresas não têm nem controle de versão e querem ser ágeis. Deixa eu te trazer essa pergunta, né? Agora você está com uma visão mais abrangente do que está acontecendo no mercado, né, Cecílio? Porque antes você estava dentro de uma realidade, né? Que era uma realidade, vamos dizer assim, com alguns passos dados, né? Isso para ser, né? Sim. Até econômico, né? E como que você tem visto, né, no mercado, né? Qual que é a distância que você tem visto das empresas para alcançarem, né, uma agilidade, um entendimento de agilidade organizacional, né? Sair daquela visão que é apenas para o time? Como é que você tem visto isso? Porque essas dicas que você está dando, né, são dicas que levam as organizações para isso, né? Mas você acha que, do prisma que você está olhando hoje, elas estão a um passo antes, um passo atrás, ou elas já podem utilizar essas 11 dicas? Não, elas podem utilizar. As dicas, elas são relativamente, são aspectos até simples para se experimentar e para começar. Mas quando você começou a pergunta, realmente faz 4 meses que eu estou com uma visão mais abrangente aí do mercado e das necessidades. O que está acontecendo? Tem muita
tem muito unicórnio, a empresa, ou bancos digitais, né? Aham. Que eram pequenos e estão crescendo com essa dor do crescimento. Ah, Tá? Então, olha só, eles não têm o problema como um grande banco de ter área de negócio separada de tecnologia. Não, já nasceu integrado. Então, não tem esse problema. Não tem o problema do pensamento ágil de usar as práticas ágeis. Já nasceu com ágil. Não tem o problema de não ter giro e indicadores. Já nasceu com ferramenta. já Então, assim, nasceu. na verdade, pode ser que está cumprindo os 11 segredos, ou 7 dos 11 segredos, mas tem algumas travas que são da dor do crescimento. Assim. Então, a história do OKR, gestão de portfólio ágil, né? Começar a ressignificar um pouquinho a história da autonomia, no sentido, olha, começou a ficar complexo, está grande o Uhum, portfólio. uhum. Né? Então, ter alguém olhando isso com uma visão um pouco mais de helicóptero, e o OKR, ou os épicos, os features, eles chegam mesmo para os times, e aí a autonomia está em como resolver o problema, em como Aham. resolver a jornada do cliente. Uhum. Mas começa a ter uma dor do crescimento de ninguém quer virar uma estatal russa ou um banco, mas também eu preciso ter um pouquinho mais de organização para dividir o trabalho na gestão de portfólio. Então, acho que isso é alguma coisa que é recorrente, assim, tenho visto bastante. Né? A segunda coisa, aspecto importante, assim, tenho visto bastante empresa que tem trabalhado com Scrum, com práticas ágeis, mas não são ágeis de verdade porque não investiram nas capabilities técnicas. Então, não conseguem implantar na mesma velocidade que produzem. Então, a esteira ainda tem um monte de estoques de componentes e de coisas prontas. Isso não vai na mão do cliente, quebra o ciclo de experimentação. Então, não levam 2 anos para chegar na mão do cliente como uma grande empresa, mas leva 2 meses. No mundo digital, 2 meses é muito tempo. Então, isso também tem observado bastante. Tá? Porque às vezes, Cecílio, eu tenho percebido algumas coisas. Você tem os caras, você tem uma vontade, você tem uma consciência de que tem que mudar, de que tem que implantar. Aí você tem todo um arranjo estrutural, né? De os times foram organizados como squads ou como time Scrum e tudo mais. A nomenclatura foi mudada. Aí você pega, eles estão com gira, né? Eles estão com todo. Aí você pega para olhar o que está acontecendo. Você pega as histórias no gira, são histórias técnicas, são tarefas, né? Não são histórias. Então, ou seja, aí a gente tem um problema ali na entrega do valor, porque ninguém entende qual é o valor que tem que entregar, porque efetivamente a história é entregar uma funcionalidade técnica, né? Uhum. Você desenvolver um filtro, coisa do tipo. Aí você pega as reuniões de resolução de problema, e aí você tem o mesmo formato de resolução de problema, com culpabilidade, com... Então, eu vejo que tem um caminho, né, de consciência, né, de tirar um pouco esse aspecto de olhar apenas o framework e tudo mais. Como é que você vê isso agora, né, fora do Itaú e olhando novos clientes, né, que estão em maturidades diferentes, né? É um pouco o que eu te disse, assim. Às vezes eu vejo, é sempre. Eu lembro a primeira vez que eu participei do Agile Trends com o Edson Portillo, meu super amigo. A gente deu uma palestra falando do middle management. Foi E, junto? Foi junto? fizemos juntos. E como que a gente tinha que enfrentar isso e tal. Então, assim, ainda tem essa questão. Acho que, primeiro que o aspecto de liderança, né, em mindset, ele trava muito, porque assim, tem um monte de mudanças que tem que ser feitas e que essas também são recorrentes. A gente tem que trabalhar sempre isso. Então, por exemplo, às vezes você organiza o time numa estrutura ágil, no mindset correto, etc. e tal. Você tem a alta liderança comprada e que já entendeu o que tem que fazer, né? E no meio do caminho estão processos, práticas e lideranças que estão ali como anticorpos da agilidade. Então, Uhum. tem algumas estratégias para fazer isso. E eu acho que o pulo do gato de qualquer programa de transformação é change management, sabe, com técnica, é levar a sério o medo e a vulnerabilidade das pessoas. Uhum. Esse tipo de transformação ela traz uma vulnerabilidade enorme para o middle management. É. Porque E, porque cara,
acostumado a falar para o pessoal. Geralmente, no mundo tecnológico, um gerente, um coordenador, ele era um técnico que escalou o seu trabalho. Então, ele além de ser o chefe, ele tem uma liderança e admiração de quem está abaixo, técnica. Então, ele fica meio assim, não, eu tenho a obrigação de ser genial, de resolver os problemas, de falar para as pessoas, façam isso. Quando você entra num processo onde esse nível tem que sacar, assim, entender muito bem que problemas eu tenho que resolver, o que o meu cliente precisa, quais são as jornadas, muda um pouco o foco. E a solução, jump to solution. Não, calma, cara. Solução tem a hora certa e tem a diversidade do time, a inteligência coletiva para fazer isso na hora certa. Tem um sofrimento, uma vulnerabilidade enorme de perguntar qual que é o meu papel, preciso estar aqui mesmo, eu existo, sabe assim? Né? E muitas vezes em organizações exponenciais a gente precisa de menos middle management mesmo. Os times são mais autônomos, né? Então acho que isso é algo que ainda é recorrente e é complexo do mercado, porque essas pessoas são pessoas que geralmente ajudaram a empresa a chegar onde ela está. São pessoas de muito valor, assim. Né? Então eu acho que temos que respeitar muito esse medo, essa vulnerabilidade e entender mesmo como fazer esse change management, como conversar e trazer processos, práticas, estruturas que façam sentido para essas pessoas. Esse ponto é crucial, né? De respeitar a história da empresa, né? Entender que a empresa não chegou ali porque só faz coisa errada. Já pensou? Pelo amor de Deus, segurar um pouco a arrogância, né? Cecílio, de última pergunta, você apontou umas coisas muito legais, né? Sobre arquitetura, sobre estrutura técnica, sobre DevOps, sobre segurança, né? O DevSecOps. Você acha que em determinado momento o mercado foi levado a entender que a agilidade ela é uma coisa apenas de gestão? Eu acho que é natural na jornada assim, de entender a agilidade, de passar do waterfall para a agilidade. A primeira, vamos dizer assim, os primeiros gols que você consegue marcar com essa história é realmente assim, imagina, não tem nada, está super waterfall e o cliente está super insatisfeito. Quando você entra num ciclo de design mesmo, que é técnica, certo? De fazer um discover diferente, traz o cliente, pergunta para ele o que ele quer. Primeira coisa que você entrega, qualquer coisa, na mão do cliente, o cliente, nossa, e que legal. Negócio. Então, assim, por mais que algumas transformações elas nasceram na área de tecnologia, os resultados são sempre para a área de negócio, sempre nessa questão da empatia com o cliente. Da minha observação nos últimos 10 anos, é isso. Então, tem um caminho natural, a hora que você marca esse gol, da pessoa falar assim, não, agora é tudo ágil, vamos fazer tudo desse jeito. Só que você esquece de criar o foundation para que isso se materialize. Para que permita isso, né? E aconteceu no Itaú e acontece em N lugares. Então, assim, aí você começa a ensinar para todo mundo, esse valor ele aparece e os resultados de negócio, só que ele fica estagnado. A hora que ele para, é como se você tivesse o próximo camp, assim, uma outra jornada, que é assim, por que parou? Não, cara, é que assim, canal eu implanto de 15 em 15. Né, os sistemas produto todo mês, porque tem teste regressivo. Porque lá, então não dá. Não, mas eu preciso, tá pronto, vamos. Qualidade. Não dá, não tem como. Você começa a ter que dinamitar os processos corporativos, que são os anticorpos. Então, se tiver uma aprovação financeira muito complexa para entrar na esteira, colocando lá e cristalizando os requisitos, você nunca vai ter agilidade. Então, você tem que convencer o CFO e mudar o processo de aprovação financeira para alocar uma operação, um time multidisciplinar, focado no value stream e que vai procurar os problemas que tiverem com maior valor na engenharia de valor. Você tem um processo de risco que vai vir trucar toda hora. Para tudo, para. Você tem que criar regras de, tá bom, qual é o nível de risco que a gente está disposto a estar exposto, estar exposto, trava-língua isso aqui. E aí você cria limites para você, tá bom, então nessa esteira até aí eu vou. E do outro lado,
aí emendando com DevOps, parece um palavrão, mas assim, se você não aproximar, acho que quer ver, para finalizar, a mensagem mais importante é o seguinte: a elite digital, a gente sempre vê o processo de desenvolvimento assim, especificação, desenvolvo, testo, implanto e opero, né? Então, DevOps, eu brinco assim, na verdade, se você olhar a elite digital, é Ops Dev. Primeiro eu tenho que manter estável e o cliente tem que ter absoluta confiança na plataforma. O Ops é antes do Dev. Depois que você tiver com o cliente absolutamente assim confiando na sua plataforma, quando você estiver operando com maestria, quando você implantar alguma coisa e não der nenhum problema, é a hora de pôr feature nova. Então, precisa olhar. Aí quem está nascendo agora tem que nascer olhando isso de cara, quer dizer, faz o foundation de DevSecOps, traz designs, tem técnica para isso, gente, nerd não sabe fazer isso, para ter empatia com o cliente e fazer esse desenho, discover, inception, e aí você cria times multidisciplinares para fazer essa entrega em ciclos curtos. Acho que a teoria é essa. Na prática, tem muito deparo, tem muito convivência, imigração, tem muito criar gambas de referência, times muito bem para que os outros, para criar o desejo, né, do ADKAR lá de change management, e as pessoas enfrentarem a mudança. Acho que é por aí. Se a gente pegar essa tua última frase, essa tua última declaração, né, essa tua última dica, e partilhar ela, vai ter palestra de 2 horas para cada palavra que você colocou aí, né? Pode ser. Só convidar, é um prazer. Cecílio, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que a coisa está corrida pra caramba aí. Agradeço de coração.